Olá, caros estudantes. Hoje nós vamos fazer aqui a introdução de uma redação. Tá? A gente vai tentar entender quais são os mecanismos que permitem que a gente construa uma redação coerente da melhor forma possível. Então a introdução ela tem que ter três elementos essenciais, que é o tópico frasal, os argumentos e a tese. O tópico frasal é a frase inicial sobre o tema. Geralmente a gente faz o tópico frasal por meio de uma conceituação do tema da redação. Os argumentos são palavras ou frases que revelam as causas ou as consequências do tema. E a tese é a opinião do redator sobre o tema, né? A tese tem que ser... Geralmente a gente fala aos alunos para que eles façam a tese utilizando o verbo ser na terceira pessoa do singular. E por último aqui tem que haver uma conjunção para ligar esses elementos, né? O tópico frasal aos argumentos e a tese. Então eu vou fazer aqui um exemplo ilustrativo para que a gente possa entender como que isso na prática funciona. Tá? E o tema que eu escolhi aqui é poluição do meio ambiente. Antes, a gente tem que ter em mente, quando a gente vai iniciar uma redação, pensar no tema e pensar se esse tema é bom ou ruim. Depois disso, a gente tem que pensar em conceituar, dizer o que o tema é. Se ele é bom, você vai fazer uma frase falando que ele é bom. Se for ruim, você vai fazer uma frase, o tópico frasal, dizendo que ele é ruim. Então, bom ou ruim, esse é o primeiro passo. Segundo, você tem que pensar em quais as causas daquele tema. O que causa a poluição do meio ambiente? Ou quais são as consequências da poluição do meio ambiente, tá? O que você encontrar de maneira mais fácil, se você encontrou as causas mais fáceis, você simplesmente faz os argumentos com causas. Se você achou que as consequências são mais fáceis, você simplesmente faz os argumentos com as consequências, tá? Então aqui, por exemplo, as causas que nós temos aqui, que eu coloquei aqui, é que a poluição do meio ambiente ela provoca a poluição do meio ambiente, né? A ausência de educação provoca a poluição do meio ambiente. Isso é uma causa. A ganância dos empresários, das empresas, é um outro fator é um outro argumento de causa, né, da poluição do meio ambiente. E a falta de fiscalização do governo é um outro argumento, né, de causa sobre a poluição do meio ambiente. Então vamos lá às consequências. Tem que pensar quais que são as consequências da poluição do meio ambiente. Bom, a primeira consequência que a gente pode colocar, tem várias consequências. A gente tem que encontrar só três, porque a gente vai fazer 3 parágrafos de desenvolvimento depois. Mas hoje a gente está trabalhando só a introdução. Por exemplo, a extinção do meio ambiente é uma causa, é uma consequência da poluição do meio ambiente. Então, se você desmata uma área de floresta para plantar soja, para colocar gado nessa área, você vai fazer com que muitos animais entrem em extinção, porque eles perderão seu habitat natural. Muitas plantas e muitos animais morrerão. Um outro fator é a piora na economia, declínio da economia. Por exemplo, se você poluir os rios, vai diminuir os peixes ali. Diminuindo os peixes, as pessoas que trabalham com pesca, né, vão ter sua economia de alguma forma estagnada por conta da poluição do meio ambiente. E uma outra consequência é que a poluição do meio ambiente ela mostra que aquela sociedade ela não foi educada de forma ambiental, ela não teve uma educação ambiental importante, porque se ela tivesse tido, né, aquela poluição não existiria naquele nível. Então eu vou iniciar aqui a redação por meio do tópico frasal. O que é o tópico frasal? É eu dizer uma frase sobre o tema da redação. É importante eu fazer isso porque isso já evita que isso faz com que eu já trabalhe o tema de forma completa e evita que eu possa perder ou ter a redação anulada caso eu não trabalhe o tema de forma completa. Então vamos lá, eu primeiro vou conceituar. Conceituar era dizer o que o tema é para mim. Então a poluição do meio ambiente. Bom, sei que é uma coisa ruim, então eu vou tentar descrever isso em palavras. A poluição do meio ambiente eu coloquei um verbo ser aqui, para fazer a conceituação, também é importante colocá-lo. A poluição do meio ambiente é uma coisa prejudicial à humanidade. Bom, tranquilo, fiz o tópico frasal, né? Poluição é uma coisa ruim para mim e eu conceituei. Agora eu vou colocar os argumentos, tá? Então eu posso escolher causas ou consequências. Para mim aqui ficou mais fácil consequências.
Então eu vou conectar com conjunção e estabelecer essas três ideias, essas três frases. Então, do que a gente achou aqui do tópico dos argumentos em forma de consequência. Então, a poluição do meio ambiente é uma coisa prejudicial à humanidade, uma vez que ela prejudica ou melhor, provoca a extinção dos animais Isso é um argumento, tá? Então vou até colocar aqui o primeiro argumento. Um outro argumento que nós colocamos é que ela piora a economia. Então, uma vez que ela prejudica, ou melhor, provoca a extinção dos animais, piora a economia, ou prejudica a economia, só que a gente já colocou prejudica aqui, não vamos repetir palavras, tá? Piora a economia. E a terceira que a gente colocou revela a falta de educação. E, além disso é um operador argumentativo importante, que é bom a gente colocar também, que ajuda na coerência e na coesão da redação. E, além disso, revela falta de educação da sociedade. Ponto. Então daqui é piora a economia, daqui é argumento 2, e além disso, revela a falta de educação da sociedade, daqui é o argumento 3. Então eu já fiz o tópico frasal, né? O tópico frasal é a poluição do meio ambiente, é uma coisa prejudicial à humanidade. Coloquei a conjunção, né? Uma vez que, inseri os argumentos, 3 argumentos, né? Uma vez que ela prejudica, ou melhor, provoca a extinção dos animais, piora a economia e, além disso, revela a falta de educação da sociedade. Agora eu coloquei um ponto aqui, coloco um ponto e vou fazer a tese, que é a minha opinião. Eu vou utilizar o verbo ser na terceira pessoa, geralmente a gente utiliza essa estrutura. É fundamental mudarmos esta realidade. É fundamental que todos os integrantes, é fundamental que toda a sociedade mude essa realidade. Bom, aqui nós terminamos aqui. Lembrando que isso aqui é um rascunho. Se você fosse fazer uma redação, isso aqui a gente faria rapidão, assim. Por exemplo, aqui eu coloquei prejudicial e aqui eu coloquei prejudica. São palavras parecidas, é bom que a gente evite. Então, na redação final, essa palavra eu eliminaria. Eu colocaria uma vez que ela provoca. E eu tiraria assim, ó, prejudica ou melhor. Então eu tiraria isso aqui, já enxugaria um pouco mais, deixaria melhor meu texto. A palavra sociedade também aqui, ó, falta de educação da sociedade. Eu tiraria sociedade também porque eu coloquei sociedade aqui embaixo. E eu não consegui tirar essa palavra aqui. Sem ela fica meio ruim. Então eu prefiro tirar ela aqui, então eu colocaria, além disso, revela a falta de educação das pessoas. Para não... eu tenho que evitar a repetição de palavras. Às vezes não é possível, mas quando for a gente tem que tentar evitar a repetição. E assim a gente terminou a introdução, de forma tranquila e de forma rápida, tá? Então, é claro que
para que isso seja rápido, a gente tem que praticar a redação. Se você não praticar, deixar para praticar a redação no dia da redação, você não vai conseguir fazer uma coisa como essa, que é simples, mas que exige prática, exige disciplina. Bom, e aí fazendo isso você já sabe o que fazer. O bom de fazer uma redação assim bem organizada é que terminou a introdução, você já sabe o que você tem que fazer. Por exemplo, aqui, no primeiro parágrafo do desenvolvimento, aqui é a introdução. O primeiro parágrafo é sempre a introdução. Aqui você já saberia que você tem que falar sobre a extinção dos animais. Como que a poluição provoca a extinção dos animais? Aí você poderia, se você tiver dados estatísticos sobre isso, se você tiver alguma frase de algum autor importante, de algum filósofo, você pode colocar para dar sustentação ao seu argumento. Um outro parágrafo que você faria por aqui, você ia falar só sobre a economia, como que a economia, como que a poluição prejudica a economia né, dos ribeirinhos que trabalham naquela região. E aqui você teria que falar sobre a falta de educação. Então, se você já sabe o que fazer, você entendeu? Por isso que ao escolher causas ou consequências, você tem que escolher o que melhor você tem condições de falar mais sobre eles, né? Argumentar aqui no desenvolvimento. E a conclusão, você ia propor uma solução para esse problema, tentando atacar, né, aqui a extinção dos animais, tentando atacar aqui a economia, o fator de prejudicar a economia, e tentando atacar aqui a falta de educação. Então, como que você poderia propor uma solução a isso? Por exemplo, você poderia falar que o governo deveria evitar o desmatamento, né? Fiscalizar mais para evitar o desmatamento, no aspecto de prejudicar a economia. Você também poderia falar que é preciso que a sociedade, que os moradores denunciem quem polui o meio ambiente, ou que, por exemplo, a prefeitura poderia criar um programa de recuperação dos rios poluídos. Você poderia falar uma outra solução. E falta de educação é simples, você tem que falar que o governo tem que investir mais em educação, principalmente educação ambiental. E aí você faria uma redação que com certeza tiraria uma nota acima de 850 se você usar uma estrutura como essa. Então é só isso, alunos. Até breve. Espero que tenha ajudado vocês.